Oi, colega, tudo bem com você? Hoje nós vamos abrir uma série de vídeos sobre temas relacionados à violência, mas não a violência contra as mulheres, que nós já tratamos aqui nos vídeos anteriores, e sim contra crianças e adolescentes. No vídeo que eu fiz sobre a violência contra mulheres e meninas, eu tracei uma linha do tempo da nossa legislação desde as ordenações filipinas, lá no período colonial, até as leis atuais. O vídeo é esse que está aparecendo para você no card. E no caso da violência contra a mulher, entre aquele vídeo e hoje que a gente está gravando esse, temos mais um avanço, que é a lei do vicaricídio, que coloca como hediondo o crime de matar algum familiar da mulher para causar sofrimento intenso e indireto a ela. E isso veio depois daquele caso de grande repercussão que eu comentei lá no vídeo, do homem que matou os filhos e depois se matou em Goiás, de modo a atingir a mãe das crianças. No caso da legislação que trata de crianças e adolescentes, também tivemos um caso bem recente, também de repercussão nacional e que contribuiu aí para um reforço na legislação, agora em março de 2026. Você vai lembrar que em fevereiro de 26, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tinha absolvido um homem de 35 anos que vivia com uma menina de 12, alegando viver maritalmente com ela. A absolvição se fundamentou em teses antigas, que já deveriam estar ultrapassadas, mas que se mostraram arraigadas em algumas decisões judiciais, como essa. Na primeira votação, os desembargadores consideraram que não houve crime porque eles entendiam que existia um vínculo afetivo consensual entre o adulto e a adolescente, sem violência, coação ou fraude, disseram. Disseram ainda que havia conhecimento e, portanto, consentimento da família dela. E, por fim, mencionaram o costume local, ou seja, a prática de tolerar e até naturalizar o casamento infantil, e o fato da adolescente ter tido experiência sexual anterior, o que, no entendimento dos desembargadores, afastava a presunção de vulnerabilidade e violência. Bom, vamos rebobinar a fita. Quem é dos anos 80 com certeza entende essa expressão, mas talvez você que não é, bom, flashback. Se essa decisão tivesse sido tomada durante o período do Brasil colônia, em que vigoravam as ordenações filipinas, que nós falamos no vídeo que eu já comentei aqui, ou se tivesse acontecido durante o Império, em que vigorava o Código Criminal de 1830, conseguiríamos entender. Aliás, pensando bem, se essa decisão tivesse sido tomada antes de 2005, ela também teria aí algumas bases no Código Penal atual, porque ele ainda carregava essas heranças, esses resquícios de todas essas leis anteriores. Isso mesmo, é bem recente a superação, pelo menos na letra fria da lei, desses argumentos. Tão recente que o capítulo mais novo dessa discussão aconteceu agora, em março de 2026, com a Lei 15.353. Essa lei altera o Código Penal e deixa claro que no crime de estupro de vulnerável, a presunção de vulnerabilidade da vítima é absoluta. Ela não pode ser relativizada. Além disso, a nova redação do Código Penal dada por essa lei destaca que as penas previstas se aplicam independentemente do consentimento da vítima, da sua experiência sexual anterior ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime. Mas como é que chegamos a isso? Nesse vídeo nós vamos puxar uma conversa sobre violência contra crianças e adolescentes, especialmente a violência sexual, olhando como era discutida essa questão do consentimento da vítima até bem pouco tempo atrás. Depois nós vamos olhar para como está hoje e vai ficar claro por que esse tema é tão importante para nós que trabalhamos nas políticas públicas, especialmente nós que atendemos crianças e adolescentes em situação de violência e as suas famílias. Nós orientamos famílias lá na prevenção, nós acompanhamos famílias com situação de violência lá no PAEF, lá no acolhimento, nós acompanhamos adolescentes em medida socioeducativa. Conhecer essa legislação é fundamental para qualificar as orientações que nós damos para as famílias que atendemos e para as famílias que acompanhamos no SUAS. Vamos juntos? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas.
Hoje nós vamos ver como a legislação brasileira, e aqui vamos tratar especificamente do Código Penal, que é o Decreto-Lei número 2.848 de 1940. Vamos ver como ele foi absorvendo, pelo menos no texto, importantes avanços para a proteção de públicos vulneráveis, como é o caso de crianças e adolescentes. Por que eu digo absorvendo pelo menos no texto? Porque as leis mudam, mas algumas concepções continuam arraigadas, como foi o exemplo da absolvição do homem de 35 que vivia com a menina de 12, que eu comentei na introdução do vídeo. Só que a parte boa é que a sociedade absorve essas mudanças. Tanto que essa decisão aí causou tanta repercussão social, que ela acabou sendo revertida. E logo depois disso, em março de 2026, saiu a Lei número 15.353, que reforça a presunção absoluta de vulnerabilidade no caso de relações sexuais envolvendo adultos e crianças ou adolescentes com menos de 14 anos. Esses são esforços que vão evoluindo no sentido de desnaturalizar o casamento infantil, porque é disso mesmo que se trata. De aceitar que crianças e adolescentes tenham relacionamentos com adultos se utilizando de argumentos como o consentimento da vítima e de sua família, ou a experiência sexual prévia da vítima. Ai, Ana, mas eu não sou advogada, para que eu preciso saber disso? Gente, embora nós vamos falar muito de leis aqui, especificamente do Código Penal, essas são informações valiosas e que nos interessam e muito. Interessam a nós que atendemos famílias, crianças, adolescentes e que os orientamos lá no miudinho do atendimento. Mas antes de você entender bem os caminhos que isso foi tomando no Brasil, e sem muito juridiquês, porque eu sou psicóloga, e antes de entender como isso impacta as orientações e encaminhamentos que a gente dá no SUAS, se você não se inscreveu aqui no canal, por favor, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo para que ele chegue a mais pessoas. E não se esqueça de comentar, que os comentários de vocês são a base para as minhas ideias, enfim, de novos conteúdos por aqui. Bom, vamos juntos agora. Lá no útero até essa nova lei de 2026. Bom, um pouco menos, no caso. Vamos viajar lá para meados dos anos 1990. Ao longo do tempo, especialmente depois do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso Código Penal teve mudanças muito substanciais na parte que trata dos crimes sexuais. O ECA introduziu uma mudança nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor, que era um tipo penal da época. Tanto no artigo que falava do estupro, quanto daquele que falava do atentado violento ao pudor, foi incluído pelo ECA um aumento de pena para quando a vítima tivesse menos de 14 anos. Nos dois crimes, o limite máximo da pena foi aumentado em 2 anos, se a vítima tivesse, então, menos de 14 anos de idade, né? A pena para estupro era de 2 a 8 anos. E para atentado violento ao pudor, de 3 a 7. Aí, naquele momento, ela podia ir até 10 anos, no caso de estupro de criança ou adolescente até 14 anos, e 9 no caso de atentado violento ao pudor. Depois nós vamos voltar a esses artigos cuja principal mudança neles mesmo vai se dar em 2009, mas vamos seguir numa linha do tempo. Então o ECA colocou lá, nos artigos que tratavam do estupro e do atentado violento ao pudor, um aumento de pena. Muito bem. Em 2005, mais mudanças. Naquele momento, o que também só mudou em 2009, o Código Penal ainda tratava dos crimes sexuais num título chamado Crimes contra os Costumes. Esse título era dividido em 4 capítulos. O primeiro tratava dos crimes contra a liberdade sexual e que tinha lá justamente os já mencionados estupro, atentado violento ao pudor e outros crimes. O segundo capítulo tratava da sedução e da corrupção de menores. O terceiro falava do rapto e o quarto trazia disposições gerais. Um detalhe bem interessante é que até 2005, na redação do então chamado Atentado Violento ao Pudor mediante Fraude, tinha o seguinte, abre aspas, o que era, né, o atentado violento ao pudor mediante fraude? Induzir mulher honesta, mediante fraude, a praticar ou permitir que com ela se praticasse ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Vejam que havia esse recorte, essa lei não valia para qualquer mulher, ela valia para mulher honesta, entre aspas, deixando aí uma margem enorme para os advogados, nos julgamentos, desqualificarem a honestidade da vítima para tentar não encaixar aquela situação no crime de atentado violento ao pudor mediante fraude.
Em 2005 foi trocada essa expressão, induzir mulher honesta, por induzir alguém, ou seja, qualquer pessoa, a praticar os atos libidinosos mediante fraude. No capítulo seguinte, que originalmente falava da sedução e da corrupção de menores, algumas mudanças também aconteceram em 2005. A sedução era o artigo 217. Ela acontecia quando um adulto seduzia uma mulher virgem com idade entre 14 e 18 anos, a ter relações com ele se aproveitando da inexperiência ou da confiança dela. Já a corrupção de menores era corromper ou facilitar a corrupção de pessoas maiores de 14 e menores de 18 anos, com elas praticando ato de libidinagem, ou induzindo-as a praticá-lo ou a presenciá-lo. E na sequência, o capítulo seguinte tratava dos diversos tipos de rapto, que era um crime definido como raptar mulher honesta, veja bem, de novo, a mulher honesta, para fins libidinosos. O rapto podia ser de dois tipos: o rapto violento, que envolvia, obviamente, a violência, a ameaça grave ou fraude, e o rapto consensual, quando a raptada tinha mais de 14 anos. E a pena do rapto era diminuída de 1/3 se esse rapto era cometido com a finalidade de casamento. Vejam que a lei trazia aí componentes bem patriarcais, que nós comentamos bastante lá no vídeo sobre a violência contra mulheres e meninas. A sedução, por exemplo, só era considerada sedução se a menina fosse virgem. Então se abria lá no judiciário, lá no tribunal, imagina isso, toda uma discussão sobre a vida sexual prévia da vítima, já que era isso que ia definir se tinha sido sedução ou não. E no rapto, que também era definido como raptar a mulher honesta, você abria também toda uma discussão lá no tribunal sobre a conduta da mulher. E claro, indiretamente, isso encorajava os advogados a desqualificarem a vítima e assim poderem livrar o acusado ou diminuir a pena, questionando justamente essa honestidade dela. E ainda tinha a figura do casamento reparador, porque afinal de contas, como eu disse, se o rapto tinha acontecido para fins de casamento, isso diminuía a pena. E tudo isso estava lá sempre se referindo a mulheres honestas adultas ou com idades entre 14 e 18 anos. Aí você vai me perguntar assim: mas e quando a vítima tinha menos de 14 anos? Bom, nós já vimos que o ECA, a partir do ECA, em 1990, foi incluído o aumento de pena nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor para pessoas, para quando a vítima fosse menor de 14 anos. No mesmo ano, a Lei dos Crimes Hediondos, lá que é de 90 também, incluiu um artigo 224 no capítulo final desse título aí dos crimes contra os costumes. Esse capítulo final, ele trazia as disposições gerais, e o artigo 224 foi incluído lá justamente para trazer no texto a presunção de violência para todos os crimes daquela parte do Código Penal, quando eles fossem cometidos contra a vítima com menos de 14 anos. Para um bom entendedor, que não é da área do direito, porque eu sei que no direito tudo vira objeto de argumentação, isso deveria ser suficiente para dizer que, independente de consentimento, se a lei dizia que para quem tem menos de 14 anos a violência é presumida, ou seja, presume-se que houve violência, o crime estaria caracterizado e sacramentado para vítimas com essa idade. Só que isso não foi o suficiente para livrar as vítimas de menos de 14 anos de toda essa discussão, se teve consentimento, se não teve, enfim, e tratar de toda essa questão da conduta da vítima, de trazer o comportamento da vítima para a cena da discussão e não do agressor. Mas retomando, em 2005, a Lei 11.106, ela revogou os artigos que falavam da sedução e do rapto, e ela deixou somente aqueles referentes à corrupção de menores. E sobre o estupro e o atentado violento ao pudor, como eu disse, já tínhamos tido um aumento de pena para as vítimas com menos de 14 anos. E nas disposições gerais tínhamos lá, para todos os crimes daquele artigo, a violência presumida. Só que essa ideia de violência presumida, como eu disse, ela continuou gerando debates em que alguns advogados arguiam a possibilidade de considerar um consentimento da vítima em determinados casos, vendo essa presunção de violência como regra geral que podia ser relativizada de acordo com cada situação específica. Por exemplo, a pessoa tinha lá 11 anos, 12 anos e vivia maritalmente com alguém e inclusive tinham filhos. Aí se colocava, bom, isso é uma família, tinha toda essa discussão. Até que em 2009
veio a Lei 12.015. Essa sim, acho que uma das mais importantes na mudança do Código Penal nesse capítulo aí, nesse título, e ela trouxe vários avanços. Para começar, ela já atualizou o título dessa parte aí dos crimes sexuais. Foi em 2009 que ele deixou de ser crimes contra os costumes e esse título passou a ser crimes contra a dignidade sexual. Vejam que isso não é qualquer coisa. O bem protegido pela lei deixa de ser os costumes e passa a ser a dignidade da pessoa. Outra mudança substancial que marcou uma mudança de paradigma mesmo foi a extinção do crime de atentado violento ao pudor. Até então, só era considerado estupro um ato sexual vaginal. Então, só mulheres e meninas podiam ser estupradas. Um ato sexual anal ou outras condutas diferentes do sexo vaginal eram classificadas como atentado violento ao pudor e as penas eram ligeiramente menores. A partir de 2009, não só a conjunção carnal vaginal, mas qualquer outro ato sexual praticado mediante violência ou grave ameaça passou a ser chamado de estupro. E no caso da violência presumida, que era quando a vítima tinha menos de 14 anos? O artigo 224 acabou sendo revogado em 2009 por causa de todas essas discussões. Então ele foi retirado lá das disposições gerais e passou a existir um novo crime específico para crianças e adolescentes com menos de 14 anos, o estupro de vulnerável. Então foi criado o artigo 217-A, e que definia então estupro de vulnerável, e ele passou a ser definido como conjunção carnal ou prática de qualquer ato libidinoso com menores de 14 anos. Esse artigo foi inserido na parte que até então tratava da corrupção de menores, e essa parte também mudou de título e passou a ser chamada Crimes Sexuais contra Vulnerável. Com a criação do crime específico, que dizia estupro de vulnerável, é a conjunção carnal ou a prática de qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, estávamos diante de um parâmetro bem objetivo, a idade da vítima. Ou seja, se a vítima tem menos de 14 anos, está dado, não tem o que discutir, é estupro. Dessa forma, a lei tentava sanar as divergências sobre consentimento que não haviam sido sanadas com aquela ideia da presunção de violência, da violência presumida. A lei colocou algo bem objetivo, como eu disse, a idade dos 14 anos. Só que mesmo assim, continuaram as discussões nos tribunais. Essa questão do consentimento nunca foi uma unanimidade, com alguns juristas dizendo que a presunção de violência é absoluta sempre que a vítima tiver menos de 14 anos, né, no caso, independente de consentimento, e outros alegando que ela poderia ser relativizada, inclusive com muitos deles propondo trazer para 12 anos essa capacidade de consentimento, equiparando com os marcos que diferenciam a infância da adolescência no ECA. Como continuaram essas divergências, e nunca foi unanimidade, mesmo após essa alteração do Código Penal, em 2017 o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, publicou a súmula 593. Lá está escrito que o crime de estupro de vulnerável se configura como a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos. Até aqui, tudo igual ao Código Penal. Só que a súmula avança na frase e ela complementa: sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. E traduzindo para o nosso mundo não jurídico, mas o que afinal mesmo é uma súmula de um tribunal superior? Uma súmula, ela é um enunciado, ela é uma espécie de resumo do entendimento majoritário sobre um tema específico nos tribunais. Então ela é editada depois que foram proferidas várias sentenças sobre aquele tema, com a função de uniformizar a interpretação de uma lei e de orientar os juízes sobre como proceder diante de casos semelhantes, de casos que se repetem. Tanto que na internet vocês conseguem tanto a versão sequinha da súmula, que tem uma página só com a decisão ali com essa frase, quanto uma versão completa, que tem quase 700 páginas e lá ela tem todos os precedentes, todos os processos e as decisões tomadas naquele mesmo sentido que levaram o STJ a publicar a súmula. Essa parte completa da súmula, essa versão completa da súmula é muito interessante porque você consegue ler ali os casos, os argumentos a favor e contra, os argumentos dos advogados, enfim, é um prato cheio para aquela pessoa que quer fazer um estudo aprofundado desse tema. Então é um documento bem interessante. Embora uma súmula sirva para guiar o entendimento dos juízes,
ela não altera a lei, a súmula não é uma lei. Então, ela não gera uma obrigação legal de ser cumprida. Como se diz no direito, ela não tem caráter vinculante. Ou seja, existe a súmula, que é esse entendimento majoritário, mas os juízes podem divergir dela, desde que de modo justificado, fundamentado. E foi aí que, em 2023, nós tivemos um novo argumento nessa discussão. Foi julgado um processo envolvendo uma adolescente de 12 anos e um rapaz de 18 que tinham um relacionamento. Eles moravam juntos e já tinham um bebê. Eles alegaram, então, que era um relacionamento, só que ele é um adulto com mais de 18 anos e ela menos de 14, idade em que não teria como consentir. Entendendo as peculiaridades do caso, colocando que o relacionamento tinha iniciado ainda quando ele tinha 17 anos e outros argumentos no sentido de que eles eram adolescentes que namoraram antes da maioridade dele, o próprio STJ decidiu não aplicar a súmula 593, fazendo o chamado distinguishing, ou seja, a prática de distinguir esse caso do entendimento geral. Eu pesquisei sobre isso, não existe esse termo traduzido, tá? Pelo menos eu não encontrei. Mas eu pesquisei sobre isso e essa ideia do distinguishing vem lá do direito inglês e americano. E é a possibilidade de um juiz ou tribunal decidir não aplicar um precedente ou uma súmula a um caso em que ele avalie que se distingue dos demais, que tem singularidades que impedem a aplicação da regra geral. Esse seria um mecanismo para não sair aplicando cegamente o entendimento a casos que tenham muitas peculiaridades, que sejam singulares. O nosso atual Código de Processo Civil, que é de 2015, incorporou essa possibilidade. Isso aparece em vários artigos que trazem que o juiz pode deixar de seguir um precedente, uma súmula ou uma jurisprudência quando o caso em julgamento não se ajusta exatamente àqueles fundamentos. Mas, claro, ele tem que explicar por que não se ajusta. No caso da aplicação desse princípio aos relacionamentos com menores de 14 anos, isso ficou conhecido como exceção Romeu e Julieta, porque a Julieta tinha 13 anos quando se relacionou com Romeu. Mas isso é literatura, vamos pensar que isso é outra época. Não estou aqui cancelando os livros do Shakespeare, até porque gosto muito dele, tá? Então não é um cancelamento, é outra época, é outro momento, mas nesse momento chamaram então de exceção Romeu e Julieta, tá? Bom, mas agora trazendo para a nossa discussão, tá? Deixando Shakespeare lá no túmulo dele. Vejam só, uma coisa é pensar essa exceção em uma situação em que um adolescente de 15 namora uma adolescente de 13. Ou mesmo nesse caso que eu citei, tá? Forçando um pouquinho. Ele tinha 18, ela tinha 12, mas tem lá o argumento que começaram o namoro quando ele tinha 17. Outra coisa mais cristalina de pensar é como assim eu vou aplicar ao caso de um adulto de 35 anos que namora uma menina de 12? Então veja, né? E isso foi aplicado naquele caso de grande repercussão. Então essa hipótese, toda essa questão da exceção Romeu e Julieta, fez com que, apesar da súmula 593, lá de 2017, que trazia que o consentimento era irrelevante, assim como o fato do casal manter um relacionamento, apesar de tudo isso e também com essa exceção, continuou não havendo uniformidade entre os juízes. Continuaram acontecendo situações em que essa exceção era aplicada, inclusive a casos passíveis de muito questionamento, como esse aí que gerou a discussão. E é nesse contexto que saiu do forno, agorinha, tá quentinha ainda, a Lei 15.353, de março de 2026. Ela vem para reforçar o que já está no Código Penal desde 2009, que é o crime de estupro de vulnerável. E ela vem também para reforçar a vulnerabilidade absoluta de vítima menor de 14 anos, que está na súmula 593. Só que agora, ao invés de estar na súmula, isso foi para o texto do Código Penal. Muda tudo, né, gente? Então, se você for lá no site do Planalto, lá no Código Penal, você vai achar o artigo 217-A, que desde 2009 diz o seguinte, entre aspas, estupro de vulnerável, ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. E abaixo dele, além dos parágrafos que já existiam, que tratam das penas, você vai encontrar mais dois. O parágrafo 4A, que vai dizer o seguinte, é absoluta a presunção de vulnerabilidade da vítima e inadmissível a sua relativização. E o parágrafo 5º,
que vai dizer: as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º desse artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima, da sua experiência sexual, do fato dela ter mantido relações sexuais anteriormente ou da ocorrência de gravidez resultante da prática do crime. E ao lado desses dois parágrafos, nós vamos ver lá justamente a informação de que eles foram incluídos pela Lei 15.535/2026. Então agora nós temos uma pacificação jurídica, pelo menos se pretendeu uma pacificação jurídica, né? Pelo menos nós esperamos ter. É o Código Penal quem está dizendo que não tem como relativizar, que relações sexuais com pessoas menores de 14 anos configuram estupro. Isso é um avanço na proteção de crianças e adolescentes, bem como na prevenção dos chamados casamentos precoces, que nós sabemos que são realidade no Brasil. Está muito claro que um adulto não pode se relacionar com uma pessoa com menos de 14 anos, alegando consentimento dela ou relacionamento amoroso. E eu concordo plenamente com isso, afinal, um adulto e uma pessoa com menos de 14 anos estão em um momento da vida, em um momento desenvolvimental muito diferente. Mas aí vocês vão me perguntar: tá bem, estamos falando de um adulto com uma adolescente. Então, finalmente, pode ser que essa lei chegou num ponto pacífico. Mas e se forem dois adolescentes com menos de 14 anos namorando? Como é que fica, Arnaldo? Os dois têm 13, por exemplo. Os dois estão cometendo ato infracional, porque aí já não é crime, né? Já entra na lei, já entra no ECA, mas equipara ao crime. Então, os dois estariam cometendo ato infracional de estupro de vulnerável? De acordo com um artigo recente de 2023, publicado na Revista Brasileira de Direitos e Garantias Fundamentais, que eu vou deixar no comentário fixado para você ler, essa situação seria sim um estupro bilateral de vulnerável, já que os dois não têm capacidade para consentir. No artigo, a discussão transita entre a questão jurídica e a questão social, das medidas de proteção, das orientações para a família e tantos outros aspectos. Em tese, os dois adolescentes estão cometendo um ato infracional. E na revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciência e Educação, eu também achei um artigo recente, de 2022. Esse segundo artigo traz a possibilidade de responsabilização judicial dos pais por omissão. E aqui temos todo um conjunto de discussões possíveis, mas na letra fria da lei é isso, os pais são responsáveis. E por fim, ainda sobre a situação de dois adolescentes, eu também encontrei um julgamento num boletim informativo de jurisprudência, em que o juiz absolveu o réu, que também era adolescente, mas era um pouco mais velho do que a menina, alegando que ambos estavam vivendo um namoro precoce. Só que nesse julgamento aí, ainda cabia a hipótese Romeu e Julieta, que é justamente para situações que fogem totalmente da regra, como eu classificaria o namoro dos dois adolescentes, por exemplo. No entanto, a nova lei, como eu disse, ela traz para o Código Penal uma redação bem taxativa e não tem nenhuma observação lá sobre o agente, né, ser também um adolescente. Atualmente não cabe nenhuma relativização e a relação sexual entre dois adolescentes com menos de 14 anos também é estupro de vulnerável, ainda que configure o chamado estupro bilateral, já que ambos não estariam aptos a consentir. Eu acredito, e aí é um achismo meu, tá? Não li em lugar nenhum. Eu acredito que nos próximos tempos possa ter alguma questão legal que olhe para esses casos em que os dois adolescentes namoram e têm menos de 14 anos, que olhe, enfim, para esses casos de maneira diferente. Mas nesse momento esse namoro é um ato infracional. Não é um crime porque eles são menores de 18 anos, mas é um ato infracional. Eu entrei nesse último aspecto porque sim, é muito importante para nós, afinal nós atendemos adolescentes em medidas socioeducativas, nós orientamos famílias com adolescentes e a orientação hoje é bem clara, é um crime. Os pais podem ser responsabilizados. Então nós temos que trabalhar também na prevenção dessas uniões precoces. Mas nada impede, como eu disse, que algo mude para essas situações, vamos ver, porque afinal a lei é bastante recente. E independente desse aspecto, que eu acho que é o que vai pegar nos próximos tempos ali nas discussões, quando nós pensamos num adulto que se relaciona com pessoas com menos de 14 anos, embora seja cedo para bater o martelo, eu acredito que a Lei 15.535 vai sim pôr um fim às discussões sobre a possibilidade de relativizar a ocorrência do crime. Pelo menos ela traz ali um marcador importante, que considera essas diferenças de desenvolvimento. Enquanto
psicóloga do desenvolvimento, para mim não tem muito o que discutir nisso. Nós temos um adulto com mais de 18 e em muitos casos, como nesse que ensejou toda a discussão, com muito mais que 18, perto de 30, quase 40, mantendo um relacionamento com alguém que tem menos de 14. Isso é uma distância enorme de visão de mundo, de experiência de vida e de momento do desenvolvimento. Como vamos querer que qualquer adulto, que é o que está na nossa Constituição, seja responsável por proteger crianças e adolescentes se nós tolerarmos que ele se relacione sexualmente com alguém que tem menos de 14 anos? A questão é desenvolvimental e civilizatória para mim. E ponto. Criança não tem que virar mãe, criança não tem que virar esposa. Criança é criança. E quanto à questão de equiparar para os 12 anos, que alguns juristas têm trazido, acho que também isso é complicado de discutir nesse momento em que o mundo fala que a adolescência está se estendendo para além dos 18. Então, nos parece meio na contramão baixar a idade de consentimento de 14 para 12. Então, embora possa ensejar discussões futuras sobre as situações em que os dois adolescentes têm menos de 14, quando eu penso na aplicação dessa lei aos adultos, com certeza me parece que é um avanço enorme. E você, colega? O que acha? Diante disso, como orientar as famílias que atendemos? Coloca aqui nos comentários para a gente abrir essa discussão. E curta, compartilhe e comente esse vídeo. E caso queira se aprofundar, eu deixei no comentário fixado todos os documentos que eu pesquisei para escrever esse roteiro. Obrigada pela sua atenção. A gente se vê na próxima conversa. Tchau!